Boa noite, né? Aqui do Brasil, aqui 6 horas, Portugal 9 horas da noite. A gente está aqui eu fico no escritório do Brasil, Fabiano e César ficam no escritório lá de Lisboa, os dois moradores de Cascais, mas nosso escritório em Portugal fica em Lisboa. Então a gente vem aí com mais um evento, né? Mais um webinar, não só para falar do investimento imobiliário em Portugal, o quão atrativo, né, e as oportunidades. A gente tem algumas novidades, algumas surpresas aí ao longo desse webinar hoje, fiquem até o final. Mas a gente tem um compromisso sempre de atualizar a todos, né, como é que está esse mercado, como é que está esse momento de pandemia, esse momento pré-reabertura, né, que a gente está enxergando dessa forma, principalmente em função dos movimentos lá em Portugal mesmo, do próprio governo. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? Trazer notícias do mercado, trazer notícias de Portugal, quando é que deve ter essa reabertura. A gente tem vários clientes desde o ano passado, né, que estavam com viagens marcadas para ver imóveis, não só para investimento, mas muitos pretendendo se mudar para Portugal, e esses planos todos foram adiados. Algumas pessoas marcaram e remarcaram essas viagens mais de 2 vezes. Então, a ideia é também atualizar vocês com relação a isso, e nos colocar sempre à disposição, né, para os clientes que já nos conhecem. A Global Trust é uma empresa que faz uma consultoria 360 graus para o cliente. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos juntos em todas as etapas do processo, né? Desde a hora que a gente está aqui buscando esse imóvel, tendo entendido qual é o objetivo daquele cliente, se é um imóvel para moradia, se é um imóvel para investimento e renda, né, que vai se pagar, que o financiamento se paga com o aluguel do imóvel. Se for moradia, a gente ajuda também em todo esse relocation. Em paralelo, ajudamos na abertura de conta, na remessa dos recursos para Portugal. A gente vai falar disso aqui hoje, vamos falar de financiamento também. E mesmo no pós-venda, né, clientes que compraram um imóvel simplesmente para investimento e renda, a gente dá todo o suporte no pós-venda também. Como é que esse imóvel é administrado, decoração do imóvel, recebimento dos móveis, absolutamente tudo. Então, estamos aqui à disposição. Nos últimos 6 anos, 6, 7 anos, a gente vem fazendo esse trabalho. Nós nos estabelecemos aí praticamente como o principal canal, né, do imobiliário português para os brasileiros não só no Brasil, mas nós temos clientes na Austrália, clientes em Singapura, no México, nos Estados Unidos. Agora, com a pandemia, né, o online até assim botou esse cliente mais próximo da gente também. Então, já são aí mais de 600 clientes atendidos nesse período. Então, estamos à disposição. Nosso escritório no Rio de Janeiro fica em Ipanema, mas a gente tem feito reunião aí com clientes do Brasil inteiro. No final, nós vamos colocar os contatos, né? Mas se não, tem lá no nosso site, globaltrust.com.br. Nós colocamos também muitas informações nas nossas redes, né? LinkedIn, o Instagram, Global Trust Portugal, e o nosso site, globaltrust.com.br. Acho que é isso, né, minha gente? Podemos começar, né? Já são, que horas são? 8h04. 6h04, 9h04 aí, né? Então, acho que a gente já pode começar. Bom, eu acho que uma das perguntas que a gente mais escuta aqui, né, é toda essa expectativa e essa ansiedade, né, dessa ida a Portugal. E então, assim, como é que está essa questão da pandemia, como é que está essa reabertura, mas eu acho que antes disso, como é que vocês avaliam, né, aí César e Fabiano, como é que Portugal se saiu, né, durante essa pandemia? O que vocês acham aí na avaliação de vocês e como moradores, né, de Portugal? Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação. Tintin, a gente, acho que tanto eu quanto o Fabiano, todos os moradores e residentes aqui em Portugal, somos privilegiados, né, de uma certa forma,
por estarmos aqui durante esse momento difícil aí que tem sido a pandemia, né? Na realidade, voltando um pouquinho atrás, né, e vou chegar até o dia de hoje especificamente, no início da pandemia, eu estava até no Brasil, né, em março, vim correndo para poder ir com medo de fechar o aeroporto, fechar os voos e tal, vim correndo no dia, acho que dia 20 de março, uma coisa assim. E quando eu cheguei aqui, a minha filha, por exemplo, de 8 anos, a escola, por própria iniciativa, né, já tinha suspendido as aulas. O governo nem sequer tinha proposto ainda um lockdown, fechamento de comércio, etc. Mas o próprio povo já tomou a iniciativa de se recolher e as escolas de irem fechando. E logo em seguida, né, acabou vindo a determinação de se fechar escolas, fechar comércio, etc. E tal. Então, já o respeito, né, acho que o português propriamente, né, enfim, os residentes aqui em Portugal, de maneira geral, tem, né, pelo próximo, né, enfim, é um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado aí, e estamos vendo, inclusive, né, a situação que o Brasil chegou. Então, de uma certa forma, esse início de pandemia, né, correu, acho que relativamente bem, né, comparado com outros países, até porque, mas vocês lembram, né, que a coisa começou muito forte na Itália, né, Espanha e França, que são nossos vizinhos, né? Então, Portugal aqui no cantinho e conseguiu passar muito bem naquela fase inicial brava ali, aqui na Europa, depois a coisa foi disseminando nos Estados Unidos, Brasil, etc., América do Sul, e a coisa foi relativamente bem controlada, até o final do ano, né? No final do ano, ali no Natal, em que já existia assim, uma vida um pouco mais normal, né? As pessoas já estavam na escola, o comércio estava funcionando e tal. Mas no Natal, especificamente, o que as autoridades creem é que Natal, Réveillon, aquela coisa de famílias se juntarem, comemoração, etc. Ali a coisa saiu de controle, né? Mas saiu de controle de uma forma impressionante. Aí você vê como é que o lockdown é importante. Durante todo o ano passado, o pior momento, né, em termos de contaminação, tinham sido de 1.500, 1.000 a 1.500, mas foram alguns poucos dias que foram de 1.000 a 1.500 pessoas contaminadas por dia em Portugal. E já no mês de janeiro, esse número subiu para 15 mil, né? E vários dias ali, 10, 12, 15 mil. Né? Quer dizer, em 10, subiu 10 vezes, né? O pior momento de 2020 passou a ser 10 vezes pior em janeiro de 21, por conta ali daquela semana de Natal, Réveillon. Né? Bom, isso, obviamente, trouxe um pânico, né? E uma imediata resposta, né, do governo, que aí fechou geral. Né? Aí fechou geral, lockdown geral, você não podia nem sair de casa, não pode, né? Ainda continuamos aqui, diga-se de passagem. Continua, né? Continuamos, e escolas suspenderam as aulas, e restaurantes, e trabalho aqui, como é que chama? Home office, né? E aí fechou geral, e aí, impressionantemente, os 15 mil, né, de janeiro já caíram para meados de fevereiro. Foi caindo para 5 mil, 4 mil, 2 mil, 1.000, e hoje nós estamos aqui, desde já uns 15 dias, né, beirando ali os 300, 400, 500 contaminados. Né? Quer dizer, de 15 mil, né, você caiu para 500 em um mês com o lockdown. Né? Então, isso mostra, né, efetivamente aí como é que as autoridades aqui agiram, né? Acho que agiram bem, né? Pode ter dado ali uma relaxada ali no Natal ali, acho que ninguém imaginasse que a coisa voltaria. E também tivemos aí as novas cepas, né, e tal, né, que acho que acabaram prejudicando, né? Mas enfim, então acho que Portugal respondeu muito bem do ponto de vista de saúde pública, né? Aí agora também as vacinações estão tomando um ritmo bastante acelerado. E ontem, né? Se o Fabiano quiser falar até um pouquinho, né? Ontem, não, sexta-feira, né? Saíram novas regras, né, Fabiano? Em que as coisas agora. Comenta um pouquinho aí, que eu acho que é legal o pessoal saber. Eu acrescentaria que, claro que existe aí uma postura elogiável dos governantes, mas claro que também é muito mais fácil de administrar um país de 10 milhões de pessoas. Então, Portugal tem vantagens comparativas em se comparando com o Brasil, que é como dirigir uma lancha ou dirigir um transatlântico, né? É realmente muito mais fácil. Então, isso acabou... Ficou bem claro quando as medidas foram tomadas e, como o César falou, 4, 5 semanas depois, eles conseguiram trazer os números de novos contágios para números muito razoáveis e, de novo, em 5, 6 semanas, os hospitais que estavam abarrotados
o que me parece que é o que está acontecendo agora no Brasil, aqui já não era mais uma realidade. Hoje já se sabe que existem vagas nos hospitais. Eu tenho um amigo meu pessoal que é médico e me disse que os hospitais agora já estão voltando, inclusive, a atender outros casos que não são Covid, aquelas as cirurgias pré-agendadas, enfim. A coisa voltou para uma situação administrável, tá? Mas o que o César se referia é que, em função disso, agora a gente está iniciando uma fase de desconfinamento. Então, na semana passada, eu não recordo se foi na quarta ou foi na quinta-feira, acho que foi na quinta-feira, o primeiro-ministro veio até a televisão e, de novo, é uma situação curiosa para nós brasileiros, quando ele vem para a televisão, para o país, né? São 10 milhões de pessoas assistindo a declaração do primeiro-ministro. E aí ele propôs, ele trouxe o tal plano de desconfinamento, que basicamente, de forma resumida, as escolas até o primeiro ciclo reiniciaram hoje, com uma testagem em massa de todos os profissionais que trabalham nas escolas. Então, eles vão agora fazer regularmente, todos os professores, enfim, todo mundo que trabalha em escola, desde o porteiro até a servente, que faz a limpeza, o pessoal do refeitório, vai ser testado regularmente. Também reabriram salões de beleza, abriram livrarias e mais um outro tipo de comércio bem específico. E o plano ele está baseado em dois índices, que são os índices de novos casos diários e mais aquele índice, desculpa porque eu não sou cientista nem médico, mas aquele índice que é o índice de quantas pessoas um doente contagia, né? Espalha, né? Tem uma sigla que eu não me recordo aqui. Então, eles vão monitorar diariamente esses dois índices e se, de alguma forma, a dinâmica, a evolução da pandemia trouxer de novo ele mostrou um gráfico, começava no verde e até o vermelho. Então, se de alguma forma a pandemia evoluir para a linha laranja, para a linha amarela, laranja ou até a vermelha, então, se for para a amarela, eles vão diminuir o ritmo do desconfinamento. Se for para a vermelha, regride um pouco. E aí ele criou a cada 15 dias um cronograma daquilo que volta a funcionar, né? Então, daqui a 15 dias, hoje começaram as escolas, esses comércios que eu falei, daqui a 15 dias começam outras atividades começam a ser permitidas. E dia assim, 5 de abril. 5 de abril reabrem museus e lojas até 200 metros quadrados. O segundo e o terceiro ciclo. O primeiro ciclo, como o Fabiano mencionou, é até o quarto ano, até a quarta série, vamos chamar assim, né? Tanto é que os nossos filhos, meu e do Fabiano, já voltaram à escola. Estão voltando à escola amanhã, na realidade, né? Que é do primeiro e segundo ano. E depois abre o segundo e o terceiro ciclo, 5 de abril. Aí depois tem uma nova abertura no dia 19 de abril, né? Que abre o ensino secundário, o ensino superior, cinemas, teatros, mas desde que, como disse o Fabiano, as tais curvas e as cores aí sejam respeitadas, né? Que não se passe os limites superiores. Né? Enfim, de uma maneira geral... Como é que está nesse cenário, desculpa, César, a vacinação, né, a campanha de vacinação? Porque a gente entende que isso deve estar diretamente relacionado a essa reabertura que a gente está, né, nessa expectativa aí tão grande. Está num ritmo, talvez não tão efetivo, tão rápido quanto nós gostaríamos, né? Acho que tiveram alguns problemas de suprimento, mas a União Europeia anunciou essa semana aí que está já regularizando, né, a logística aí de vacinas. Eu sei que hoje, por exemplo, eu tive uma pessoa que tem 65 anos e ele está previsto para ser vacinado agora já em abril, né? Mas a gente acredita, né, que vai ser uma aceleração bastante rápida agora e que provavelmente aí até, não sei, meados talvez aí agosto, setembro, a gente já tem aí uma grande maioria da população vacinada. Realmente acho que a gente sabe que no mundo inteiro essa questão da vacina é um problema, o ritmo da vacinação é um problema e teve uma grande quebra aí no fornecimento. Então, o ritmo, de maneira geral, em todos os países está aquém daquilo que se esperava, né? Daquilo que se prometia. Mas Portugal está entre os melhores. Tá? Portugal vem se destacando e está entre os melhores. A pergunta, Fabiana, é até assim, para entender em função de tudo isso que vocês falaram, quer dizer, qual é a real situação, né, assim, com relação a essa reabertura iminente, né? A gente tem aí vários clientes que a gente fala regularmente e querem começar a voltar a fazer seus planos, né? Que vocês entendem aí, sei lá, de repente...
né? Eu vi que o probleminha que a gente está passando, especificamente com os nossos clientes principais, né, que é o que nos ouvem aqui agora, é em relação ao Brasil, né? O Brasil e Inglaterra, né? Brasil e Inglaterra são a bola da vez, né? Então, hoje, inclusive, estou procurando aqui uma publicação que saiu. Os voos estão suspensos, né, para o Brasil e para a Inglaterra, né, para Portugal. Inclusive, até nós temos alguns amigos que estavam voando via Air France, via Holanda, né? Mas agora Portugal deu uma endurecida nisso aí, né? Pelo menos pelos próximos, até o final do mês, né, Fabiano? Tem uma data aqui, não sei se você está se recordando aqui, eu estou tentando achar. A tendência é essa, enquanto a situação do Brasil continuar piorando e o Brasil for representar um risco, agora é isso. Portugal, até pouco tempo atrás, representava um risco para os vizinhos, né? Agora, países como o Brasil, como a Inglaterra, como o César falou, é que representam um risco. Então, as fronteiras devem continuar fechadas por algum tempo. Até o dia 31 de março, aqui, saiu uma publicação de que até o dia 31 de março estão fechados os voos, mas vão estar monitorando, né, o que está acontecendo com o Brasil e com a Inglaterra para não atrair, né, mais problemas, né? Mas, enfim, de uma maneira geral, respondendo a tua pergunta, acho que dentro do contexto mundial aí, né, talvez pelas facilidades também, como disse o Fabiano, um país menor, mais fácil de controlar, acho que a gente está saindo muito bem, obrigado. Nem eu, nem o Fabiano, nem as nossas famílias, ninguém foi contaminado aqui. E assim, que bom, que bom. Bom, então acho que isso já dá né, não dá ainda uma data que a gente adoraria, mas entendemos como é difícil, né? É um dia, literalmente... Nós temos amigos marcados, está com voos confirmados até agora, né? Não sei, a gente não sabe se vai acontecer na primeira semana de abril, tá? Mas nós temos já pessoas confirmadas. Boa notícia. Isso que o César falou, Tintin, é muito importante, não quero perder esse gancho, essa oportunidade. Eu, dentro das minhas relações pessoais no Brasil, inclusive familiares, gente bem próxima, conheço inúmeras pessoas que se contagiaram. E aqui em Portugal, não sei se isso é uma coincidência, mas eu, pessoalmente, eu não tenho ninguém perto de mim. Não, na verdade, tem uma pessoa só que eu conheço que se contagiou. Então, é um número, é uma referência, acho que me faz pensar. Parece que eu me senti mais seguro aqui, eu acho, durante toda a pandemia do que eu me sentiria se eu estivesse no Brasil. Entendi. Bom, mas é importante saber que já tem gente conseguindo viajar. Enfim, depois, pessoal, se alguém tiver aí com planos de viagem, entra em contato com a gente, que a gente vai ver se pode ajudar de alguma forma. Em algum momento, no ano passado, existia aí uma possibilidade, né, através do CEF, mostrando que ia fazer investimento, a possibilidade dessa ida, mas, obviamente, a gente entende que não adianta ir estando com tudo fechado. Então, nós estamos aí o tempo inteiro monitorando. Então, acho que esse item ok, não era exatamente, não temos uma data exata, mas vamos continuar monitorando. O que eu queria saber de vocês agora, né, assim, ainda com relação à pandemia, mas com um foco um pouquinho diferente, né? A pandemia, né, a gente ouve muita gente falar daqui e dali, que de repente trouxe aí algumas tendências, né, que são reforçadas pela pandemia, de comportamento, de moradia, de arquitetura de imóveis, busca por espaços mais amplos. Recentemente, a gente começou a ouvir muito, né, no imobiliário, aquela coisa aquele mantra, né, que sempre foi localização, localização, localização. Será que isso vai continuar? Alguns especialistas do mercado imobiliário dizem que a pandemia do Covid pode ter mudado isso um pouco. Outros dizem que não, existe um segmento mais forte que mostra que não, que as pessoas vão continuar vivendo sim na cidade, mas que essa cidade provavelmente vai se reorganizar um pouco melhor, de forma a atender melhor as pessoas, né? E que teriam aí três conceitos muito fortes a serem trabalhados nessas cidades do futuro, digamos assim, que é a conectividade, comodidade e comunidade, né? A conectividade não só com relação à internet, a você se comunicar, né, com outros países, com outras empresas, com outros mercados, mas também o quão bem atendido você é de portos, de aeroportos, de estrada. Portugal, nesse sentido, né, está se saindo muito bem. Portugal já é um hub também para a Europa. Com relação à comodidade,
são as cidades serem projetadas ou remodeladas para que você, a uma distância de 15 minutos, seja de caminhada ou de pedal, você possa ter tudo que você precisa para a sua vida, para a sua experiência urbana, né? Que é trabalho, casa, comida, saúde, educação. Não sei se vocês já viram, tem um TED Talk muito interessante que chama Cidade dos 15 Minutos. Paris já tá se enquadrando muito bem, é um dos projetos pilotos com relação a isso. E eu diria que Lisboa já está muito à frente nesse sentido também, né? E o terceiro conceito é a comunidade. É não só você se envolver com a comunidade, se preocupar com a comunidade, mas ter mais áreas verdes, né? Isso diminui o impacto no clima. Você ter oásis dentro da cidade ou dentro da sua casa. Lisboa, não sei se vocês sabem, enfim, mas hoje ela tem uma média de áreas verdes superior à média mundial, e ainda assim tem vários projetos de corredores verdes, corredores para bicicleta. Então, o investidor tem visto, né, Lisboa, já via, né, como um porto seguro para o investidor, mas hoje é vista também aí como uma cidade de verdade, uma cidade do futuro. E aí, eu acho, né, assim, não sei, o Fabiano está muito envolvido com essa coisa aí dos nômades digitais, né? Começa a ser escolhido não só para moradia, mas pelo investidor, mas pela pessoa que faz o teletrabalho também. Como é que vocês estão vendo isso aí com relação a tendências, né? O que essa pandemia está mudando o mercado aí, ou não? Tintinha, eu acho que esse assunto é o assunto mais quente do nosso webinar, o assunto que a gente poderia se ater mais, porque realmente tem muito pano para manga aqui. Você sabe que quando antes de decidir por Portugal, eu fiz o meu dever de casa, eu passei alguns anos estudando onde eu iria morar, e depois de traçar as características que eu buscava em uma cidade e também de pesar as qualidades que Portugal ou que Lisboa e Cascais oferecem, e depois de chegar aqui, eu me dei conta que aquilo que me trouxe para Portugal, isso é cada vez mais claro, aquilo que me trouxe para Portugal são as mesmas qualidades que tem trazido cada vez mais gente do mundo inteiro. Tá? Então, existe hoje uma busca, as pessoas adquiriram essa mobilidade, muita gente adquiriu essa liberdade de poder escolher onde quer viver. Isso é uma realidade cada vez maior para inúmeras profissões. Nós temos visto aqui pessoas, publicitários que já estavam em teletrabalho antes da pandemia ou podiam fazer isso, e a pandemia agora trouxe isso como uma realidade concreta. Vimos agora uma empresa de publicidade do Brasil que continua atendendo seus clientes no Brasil, mas se estabeleceu aqui em Portugal, da mesma forma como todos os profissionais dessa área mais de tecnologia da informação. Eu conheci recentemente um grupo de web designers que fazem sites só para empresas norte-americanas, mas o escritório deles, a base deles está em Portugal. Enfim, é inegável que a pandemia reforçou essa tendência que já existia de busca por qualidade de vida e teletrabalho. E aí, nesse sentido, Portugal oferece tudo aquilo que as pessoas buscam. Eu começaria, eu sou pai de um filho de 7 anos, eu começaria dizendo que o principal que as pessoas buscam hoje talvez seja segurança, né? E Portugal é o país mais seguro do mundo. Alguém pode me dizer, não, é o terceiro país mais seguro do mundo. Não, estamos comparando com Nova Zelândia e Islândia, né? Então, na prática, eu digo que é o primeiro. De país continental é o primeiro, né? É o primeiro, depois, a questão da mobilidade. Não adianta você ir para um lugar seguro, mas que você não consiga, não tenha uma dinâmica dentro da cidade no seu dia a dia que te permite facilmente se deslocar e estar aqui, e estar ali. E aí a gente já entra no tópico da infraestrutura, né? Então, Portugal dá um banho de infraestrutura. Portugal tem transporte público de primeiríssimo mundo. Uma cidade como Porto, por exemplo, de 250 mil habitantes, tem uma rede de metrô de dar inveja a qualquer cidade do mundo. Imagina uma cidade com 250 mil habitantes. Lisboa, então, a gente não precisa nem falar. Aliás, Fabiano, aproveitando a deixa do metrô, apesar da pandemia, as obras seguem, né, para
para mais uma linha do metrô, né, que já tem várias linhas, né, do metrô, e agora com estações em Santos, em Campo de Ourique, Estrela, né, e futuramente em Alcântara também. Então, dentro desse contexto, né, a gente está ainda melhorando ainda mais, né, essa questão do transporte público, né? Mesmo durante a pandemia as obras seguiram, né? É verdade. E como a Tintin falou dos corredores verdes, muitos estão surgindo em Lisboa. Lisboa está ficando uma cidade que já é uma cidade linda, né? Está ficando uma cidade cada vez mais aprazível. Agora a gente tem a nova praça ali da Praça de Espanha, que vai ligar através de ciclovias o Parque Eduardo VII até os Jardins de Gulbenkian. Também tem o Jardim esse Ribeirinho ali na região de Marvila, que vai ligar o centro histórico até o Parque das Nações pela beira do rio. Boa parte do parque já está pronto, também é lindo. Enfim, Lisboa, como você falou, Tintin, é uma cidade que tem muita história, uma das cidades que... Portugal de maneira geral, mas falando de Lisboa, que é o que eu vivo de maneira mais próxima, Lisboa é uma cidade cheia de história, uma das cidades mais ricas da Europa em termos de história, mas é a cidade do momento e está se preparando para ser a cidade do futuro. E a gente pode entrar um pouco nessa questão, acho que o César teria mais condições do que eu, até porque ele também está olhando com mais carinho essa região mais rural de Portugal. Você falou sobre localização, que é a máxima do investimento imobiliário, né? Eu acho que isso permanece, não tem dúvida, mas talvez algumas localizações que não faziam parte do centro histórico das principais cidades passem a entrar nesse rol de localizações primes, com liquidez, que fazem sentido para o investimento, que as pessoas realmente estão podendo estar em regiões com um pouco mais de área, mais próximas ao mar. Então, aqui existem algumas regiões que, pessoalmente, eu tenho olhado, o César acho que também tem olhado bastante. Eu acho que, estou complementando, então, falando um pouquinho sobre isso, e aí já aproveitando aqui também, pessoal, vocês têm feito algumas perguntas aqui, a ideia é de nós respondermos as perguntas no final, mas, eventualmente, pode ser que te encaixe uma resposta, como eu vou fazer agora aqui, a pergunta do João, né, que ele pergunta aqui do ponto de vista de custo de... Aliás, desculpa, não do João, não. João. Né? João. Na verdade, ele foi do custo de vida, não era dele, não. Era uma outra pergunta aqui que acho que... Ponto de vista de custo de vida, houve uma variação? Não, alguém falou aqui de qualidade de vida. Então eu entendi mal. Depois a gente responde isso aqui, para não fugir do contexto. A minha percepção é a seguinte, até porque aqui a Global Trust faz esse trabalho aí de ajudar as pessoas a identificar, né, um bom negócio aqui, né? Nós somos independentes, nós não somos imobiliária, então nós ajudamos em todo o processo de compra, como vocês já sabem, e identificar um bom negócio, seja para investimento ou seja para moradia, né? Mas nós temos uma outra empresa do nosso grupo, que é a Galieta Trust, que é, sim, essa sim, é uma incorporadora, né, sediada aqui em Portugal. E nós já fizemos 3 empreendimentos, né, de comprar prédios, reformar, fazer projetos, aprovar e vender os imóveis, né? Então, esse olhar, né, como disse o Fabiano, a gente tem esse olhar aqui também de buscar oportunidades, né, de várias reuniões. E, de fato, né, a gente começa a ver, e aí eu acho que a pandemia, né, já linkando aqui com esse ponto, né, vem ajudando as pessoas, os moradores, os residentes, né, não para turismo, mas para quem quer residir, houve uma busca, assim, né, durante a pandemia, e continua havendo, né, por mais espaço, né, que as pessoas que moram em apartamentos, se sentindo mais confinadas durante o confinamento, literalmente, aquele que tinha um jardinzinho já estava alegre, uma varanda já ajuda, um jardinzinho já, né, e se for uma casa, melhor ainda, né, com a piscininha e tal. Então, houve, sim, aqui uma corrida forte, não só por não portugueses, né, nacionalidade portuguesa, como é o nosso caso, né, mas também pelos portugueses, né, de buscar um maior conforto na sua residência. Quer dizer, a residência passou a ser realmente assim, mais valorizada do ponto de vista de conforto, né? E isso fez com que não há tanta oferta assim, a gente já sabe que tudo aqui é limitado, em termos de oferta, tudo é pequenininho, né? E o número de casas também não é lá essas coisas, né? Então, esse tipo de imóvel passou a ser valorizado, assim como algumas regiões próximas, mas não necessariamente dentro de Lisboa, né? Então, por exemplo, aqui próximo a Lisboa, como disse o Fabiano, essas zonas de praia, Ericeira, aquela área ali, já tem pessoas se mudando para lá, né? Porque conseguem estar aqui a 30, 40 minutos de Lisboa, e o cara consegue, por um preço melhor, ter um espaço maior, de repente ter uma casa, ter uma piscina, né? Ou do outro lado, que a gente chama da margem do rio, né? Do outro lado do rio, né? Do lado ali das praias ali,
fugiu o nome agora, Fabiano, como é que é? Na margem sul, que eles chamam da margem sul. Caparica, né? Ali na Caparica, então também ali e outra. Aí você vai vendo, né? Por exemplo, a gente acabou até, a gente já sabe disso há algum tempo, né? Mas acho que não é muito público, né? Não é muito normal que as pessoas saibam. Por exemplo, uma das melhores escolas de Portugal fica naquela região de língua inglesa, bilíngue, né? Então a gente começou a ver a instalação já de alguns condomínios, né, de alto nível naquela região, que teoricamente é uma região um pouco mais pobre e tal, e com uma tremenda oferta, por exemplo, de escola, né, de excepcional, de performance, de excelência, né? A área de Comporta, então, né, Comporta, que estamos falando aqui também de 1 hora de distância, já ali do lado de Setúbal, Comporta, Troia, né? Essa área está super valorizada, foi super procurada. A gente até fez lives, né, sobre Comporta, de vários empreendimentos. Eu, pessoalmente, fui várias vezes, Fabiano também. É uma área que as pessoas estão buscando bastante. Inicialmente buscavam e buscam, né, buscavam para veraneio, mas agora eu já tenho, por exemplo, uma amiga nossa que ela é escritora e pô, eu quero morar em Comporta, né? Eu não quero só ter uma casa de praia, eu quero morar em Comporta. Então já está começando a ver esse tipo também de situação, né? O Algarve está um pouquinho mais longe, né? Já são 3 horas, 2 horas e meia, né? Mas, enfim, dá para se viver bem lá, também tem qualidade de vida. Então, sim, essa questão da pandemia eu acho que favorece muito Portugal. A gente sabe, já vinha falando disso, acho que todo mundo sabe que Portugal talvez seja um dos lugares na Europa, né, mais aprazíveis, né, porque você tem um clima, né, espetacular para a Europa, né, você tem basicamente faz frio aqui, fazem frio 2 meses, né, e olha lá, nem 2 meses, eu diria que um mês e um friozinho mais, né, um pouquinho mais intenso, e então mais um mesinho ali que você bota mais um casaquinho e tal, e vai embora, né. Então, para um alemão, para um pessoal tanto é que os nórdicos, né, existe guardando as devidas proporções, né, existe uma invasão de nórdicos aqui, né? O que tem de sueco aqui é brincadeira, finlandês, norueguês, né? Mas por quê? Exatamente o clima faz muita diferença, né? Não só o clima, como as próprias a natureza, né? Que é o que Portugal oferece, né? Praias e montanhas e o Alentejo, enfim. E os custos também, né? Comparado com os custos de outras cidades europeias, né? Sim, essa pergunta aqui do João, né? Se a questão do custo de vida, né? Sobre uma mudança do... Desculpa, novamente aqui, como é que eu estou me perdendo aqui nessas perguntas? Sobre custo de vida e custo dos imóveis, né? Se houve uma variação relevante em Portugal em função do evento da pandemia. Eu queria aproveitar, César, assim, encaixar 2 perguntas do João. Uma é dessa, falando do custo de vida, se você puder falar um pouquinho aí desse custo de vida, se você entende que teve alguma mudança depois da pandemia, né? A gente sabe que Portugal tem um custo de vida bastante baixo, apesar de ter salários baixos também. E ele pergunta também com relação ao comportamento dos preços, né, nos imóveis residenciais em Lisboa, especificamente. Desculpa, deixa eu pegar só um gancho, eu não quero perder a oportunidade, já respondendo uma parte da pergunta do João. Eu acho que a Web Summit, esses anos todos de Web Summit, que é a maior, para quem não conhece, a maior feira, maior evento de nova economia, de tecnologia do mundo, e que se estabeleceu aqui em Lisboa nos últimos anos e vai ficar por mais 10 anos, e que traz a Lisboa, claro que não no ano passado, em função da pandemia, mas que traz a Lisboa anualmente dezenas de milhares de jovens empresários, inovadores, ligados às startups. Isso teve um papel importante nessa revolução do mercado imobiliário aqui. Aquilo que nós falávamos anteriormente, Lisboa e Portugal foi o país de eleição dos tais nômades digitais, pessoas que vivem onde podem, né? E imagina que algumas dessas pessoas viviam, por exemplo, e agora entrando na questão do custo de vida, moravam em São Francisco, na Califórnia, com um custo de vida de 10, 15 mil dólares mensais, e aí podem vir morar em Lisboa, Porto, com um custo de 2.000 euros mensais. Enfim, custo de vida é uma coisa que é muito relativa, depende dos luxos de cada um, das necessidades de cada um. Mas não há dúvida de que o custo de vida em Portugal, de maneira geral, é muito inferior ao custo de vida nos Estados Unidos, e também muito inferior ao custo de vida médio das principais países e principais cidades europeias. Então, essa é a outra, fechando aquele ciclo dos motivos que fazem que Portugal seja um lugar para se estar, para se viver,
são aquelas qualidades que nós falamos anteriormente, tem mais um rol de qualidades que nós poderíamos citar, como o clima. A gente está vivendo agora a fase final do inverno, os dias de sol estão lindos aqui, mas também, óbvio, tem que ser viável financeiramente. Portugal oferece isso, um custo de vida muito razoável, né? Fabiano, você sabe, só terminando enfim, encaixar em Fabiano, você sabe que dos comentários que eu mais escuto aqui dos clientes, né, tem vários que me falam, Cristiane, tem 3 motivos que me fariam ir de qualquer forma para Portugal, né? É a educação, a qualidade e o custo da educação, a qualidade e o custo da saúde e a segurança. Às vezes nem falam tanto em clima, embora a gente saiba que isso conta, que a qualidade de vida, a proximidade, né, com as outras cidades da Europa, mas isso chama muita atenção para a gente, né? A saúde, a educação e a segurança. Bom, do ponto de vista dos custos terem mudado aqui durante a pandemia, custo de vida, né? Não houve nenhuma mudança, não. Nada que, sinceramente, não ouvi nada aumentar, né? De valor, nem escola, nem gasolina, nem comida, nem aluguel, né? Muito pelo contrário, né? Houve até algumas negociações aí, por exemplo, no aluguel, como aconteceu no Brasil também, né? Então, pelo menos até agora, eu não vi nenhum impacto de mudança de custo de vida, não, tá? E em relação ao valor dos imóveis, né? Perguntaram aqui, seja em Lisboa, seja em Cascais, a gente também, né, não vê nenhuma mudança dos asking prices, né, que é o valor que o vendedor coloca à venda, né, eles foram mantidos, né, inclusive novos lançamentos que surgiram ao longo desse período da pandemia vem acontecendo e até com valores superiores aos lançamentos anteriores. Agora, de fato, né, o que ocorre aqui em Portugal, durante esses 7 anos que nós trabalhamos aqui, né, a gente sempre viu que não havia por parte do vendedor uma flexibilidade, era muito raro, né? Haver algum tipo de flexibilidade, negociação, aceitar dar um desconto, né? Então, a gente já falou bastante isso aqui em outras lives, né? O brasileiro tem sempre aquela ideia, né, de que está sendo explorado, que vai pedir um desconto grande, vai conseguir, né? E isso não acontecia, né? Porque existia uma demanda muito maior do que a oferta. E o vendedor sabia que se não vendesse para aquele cliente, vai entrar outro, às vezes visitas de 4, 5 visitas no mesmo dia no imóvel, né? Então ele esperava o melhor momento e fazia o negócio. Quando dava algum desconto, era um desconto, sei lá, de 2%, 3%, e olha lá, né? Agora, né, na pandemia, como a gente sabe que, principalmente pela limitação dos voos, né, que a gente não consegue, por exemplo, que as pessoas vêm aqui, principalmente com imóvel usado, né? Imóvel usado. Imóvel na planta. A gente fez vários negócios durante a pandemia, né, de imóveis na planta e até alguns também de usado, né? O Fabiano ia lá, a Ana iam lá fazer uma filmagem, né? A gente mostrava para outra pessoa e a gente fez negócios assim também. Mas, de qualquer maneira, caiu bastante, né, o número de pessoas podendo visitar e vir para visitar. Então, consequentemente, aqueles vendedores que tinham uma necessidade maior de fazer negócios, né, passaram a ser mais flexíveis. Tá? Então, quero dizer com isso é que, durante a pandemia, sim, houve e está havendo, né, uma maior flexibilidade por parte dos vendedores para uma negociação. Tá? Então, aqueles descontos lá que eram quase inexistentes, ou de 2%, 3%, a gente já viu valores, percentuais de desconto até maiores, né? Mas isso é pontual, de caso a caso. Tá? Isso é o que a gente pode afirmar. Bom, a minha percepção e a minha crença, né, posso estar errado, né, mas a gente acha, né, que tudo que está acontecendo, né, no mundo, né, que se as pessoas tendem agora a buscar mais qualidade de vida, mais segurança, né, mais, enfim, se sentir bem, com segurança por todos os aspectos, não só da violência que a gente está acostumado no Brasil, mas também a segurança do próprio Estado, né, numa situação como essa de pandemia, que nunca ninguém tinha vivido, né? Então, se Portugal já era a bola da vez, né, antes da pandemia, que a gente sabe disso, né, que o mundo estava vendo todo Portugal, né, e a migração fortíssima para cá de todos os países, né, e a gente fala aqui para brasileiros que parece meio óbvio nessa ligação de Brasil com Portugal, né, por questões que a gente tem aí de descobrimento, essa ligação forte entre os países, né, de colonização, etc. Mas o brasileiro nem é, né, o principal comprador estrangeiro, né? Acho que todo mundo sabe aí que são os franceses, né, o número 1, né, que o cliente comprador estrangeiro aqui é o francês, continua sendo. Eu ia até te perguntar isso, das nacionalidades, né? Se teve alguma mudança aí com a pandemia. Não houve, não. Continua o francês sendo o primeiro,
e o brasileiro está ali, né, em segundo lugar, mas nós estamos vendo um movimento chineses, forte, holandeses, né? Chinês, holandês, o sueco, o África do Sul, enfim. Mas a gente tem visto um movimento bastante grande, crescente nos últimos 2 anos, pelo menos, de americanos, né? Um americano descobriu Portugal, que ele até então não conhecia, enfim, né? Eram poucos americanos que vinham para cá. Nós mesmos já fizemos negócio com americanos, né? E temos sido procurados, né? Até esse momento a gente está conversando com 3 ou 4 americanos, né? De São Francisco, que estão preocupadíssimos com a violência em São Francisco, por exemplo, né? Custo de vida, etc. E os ingleses, né? Essa história do Brexit aí também está movimentando, né, bastante. Isso já era esperado, né? Até. Os ingleses já tinham aquela tradição lá do Algarve, né? Mas era mais veraneio e tal, e agora já estão vendo de outra forma, né? Então, eu, sinceramente, eu acredito que passada a pandemia, né, não sei quando vai passar, né, mas, enfim, eu acho que a tendência é de Portugal se tornar ainda mais valorizado, ter mais demanda e, possivelmente, né, é uma questão de demanda e oferta, né, eu acredito que haverá, sim, ainda um crescimento dos valores dos imóveis, principalmente os imóveis prime, né, a partir do momento que as coisas se regularizarem. Você estava falando de França ainda há pouco, aí, a gente falou de violência, eu estava vendo no jornal, acho que hoje, ontem, sei lá, que aquele jogador Di Maria, né, do PSG, né, no meio do jogo, chamaram o cara lá, que a família dele estava lá com os bandidos, entraram na casa, estavam fazendo refém a família, esposa, filhos, não sei o quê, e isso já tinha se passado com outro jogador brasileiro, que é o Marquinhos, alguns meses atrás. Quer dizer, você vê, aqui do ladinho, né, na França, mas é outra conversa, né? Enquanto Portugal não existe a chance de você ser assaltado com uma faca, lá já é uma coisa mais parecida com o Brasil, né, de ter, né, esse tipo de violência, né? Enfim, então eu acredito que por tudo isso aí a gente vai ter até acho que um movimento mais forte do que já vinha sendo, né, nos últimos anos, né, como a gente vive esse ano, 2015. O César falou em ingleses, norte-americanos, né? Mas quando se fala em inglês, existe um fenômeno paralelo que também é sensível de cidadãos sul-africanos e até australianos. Sul-africanos são muitos já vivendo aqui. Acho que a África do Sul também se enquadra nesse rol de países emergentes, tem as suas instabilidades políticas e sociais. Então, tem muitos sul-africanos, é fácil de se encontrar, inclusive no YouTube, canais específicos para sul-africanos, contando um ou dois sul-africanos contando a sua experiência de como é um sul-africano vive em Portugal, né? E o César comentou também aqui entre nós, que eu acho que é um exemplo perfeito, aquele fenômeno que a vida inteira nós vimos e percebemos nos Estados Unidos, que as pessoas que vivem no norte do país vão viver na Flórida, né, César? Mal comparando, é um pouco que está se passando por aqui. Quer dizer, as pessoas que vivem enxergando a Europa como um grande continente ou um grande país, vamos dizer assim, pessoas que vivem no norte, né, buscando não só os aposentados, Portugal já era um dos principais destinos para os aposentados europeus, né? Os ingleses dominam o Algarve, moram lá, tem uma comunidade enorme de ingleses que vivem no Algarve. Mas agora, com tudo isso que nós falamos, não precisa mais esperar a aposentadoria, né? Gente vindo do norte da Europa para viver em Portugal, buscando um clima mais favorável e tudo isso. Fora os benefícios fiscais, né, também, que são... Esse fenômeno que o Fabiano falou aí, essa tradição aí, né, dos nova-iorquinos, né, o pessoal lá mais do norte dos Estados Unidos vir para a Flórida, né? Eu não sei se vocês acompanham, né, mas eu acompanho bastante no mercado americano, na Flórida, né, e já está havendo um movimento de crescimento dos preços, tá? Até aquela pergunta aí que foi feita sobre os valores aqui de Lisboa, né? Nos Estados Unidos, os imóveis em Miami, né, e sul da Flórida, de uma maneira geral, já houve um crescimento impressionante nesses últimos 2 trimestres, né, por conta desse movimento que sempre existiu, mas agora, durante a pandemia, as pessoas passaram, essa coisa também de fazer o trabalho home office, de se tornar normal esse tipo de reunião, de fechamento de negócio. Então, o pessoal já está realmente mudando mesmo para a Flórida e por isso houve uma apreciação dos valores lá. Isso é fato, tá? Você pode entrar na internet e ver que os preços lá fora subiram nos últimos meses aqui. Então, eu acho que é o que vai acontecer também aqui, tá? E sobre uma pergunta que houve aqui, né, do loteamento seria um caminho, né? Sim, Anderson, acho que a gente tem visto aqui bastante novos empreendimentos nessa região, por exemplo, que eu falei de Comporta, lá tem tido vários lançamentos, né,
de loteamentos, tipo condomínios, né? Você dividir terrenos maiores ou alguns menores e oferecer a opção de casas, né? Buscando, acho que, esse bem-estar, né? Que é válido também aqui nessa região, mas o problema de Lisboa e de Cascais é que as áreas são muito limitadas, pequenas, né? Então você talvez não tenha terrenos para fazer essa coisa um pouco maior. Mas nessas áreas um pouco mais afastadas, sim, é bem viável. Não, César, só complementando, qualquer mudança no foco do mercado, como você citou, Comporta 2 ou 3 vezes, a gente fica bem claro como a oferta é muito limitada, né? Então, esses poucos lançamentos que tem tido na Comporta, que a gente acompanha de perto, eles são, muitas vezes, todas as unidades são reservadas no dia do lançamento, né? As pessoas que querem comprar, muitas vezes, têm que ficar na lista de espera, aguardando uma desistência. Não é assim, não é simplesmente eu quero comprar. Às vezes tem que lutar, concorrer com outros, né? Isso é fato mesmo, tá? Eu passei por isso agora, tá? Porque exatamente, eu estou falando isso até porque eu buscando, já vinha buscando lá um imóvel lá e aconteceu isso aí. Houve um lançamento, eu dei uma bobeada ali de uma semana ali, sabe, sei lá, estava fora do ar em algum momento. Quando eu fui ver, já tinha sido tudo esgotado e eu dei sorte que uma das reservas caiu e aí eu consegui entrar. Quantas unidades são? 70 e tal unidades. Todas vendidas assim em uma semana, né? Uma outra coisa também, e aqui não tem nenhum viés político, né? Mas eu acho que não dá para ignorar esse comentário, né? Com os acontecimentos aí das últimas 2 semanas no Brasil, né? Que acompanharam, né? Nós recebemos já mais de 10 ligações, né, de pessoas que, enfim, no passado conversaram com a possibilidade de vir e tal. A gente sabe que é um processo de migração, né? É um processo mais complicado, né? Tem que amadurecer, tem que conversar com a esposa, com o filho, com isso, com aquilo, fazer todo um planejamento de trabalho, né? E a gente sabe como é que a coisa funciona. Mas nesse período aí de uma semana, foram mais de 10 contatos que a gente, né, vem fazendo nos últimos anos, que já estavam meio, enfim, estava ainda naquela de vamos aguardar um pouco mais. Já decidimos, queremos sair do Brasil, não dá mais para ficar aqui. A gente até experimentou muito isso na eleição passada, né? Acho que sempre, toda vez que tem essa instabilidade, dá uma chacoalhada, né, em todo mundo. Enfim, não que isso vai influenciar nos preços aqui. Acho que, enfim, não deve ser tantos brasileiros assim fugindo de uma hora para outra, mas é um movimento, né, que a gente está vendo que coincide, né, com essas outras situações que nós estamos falando aí, né, de violência na França, enfim, de clima, de qualidade de vida. Então, a gente acredita muito, a minha perspectiva é muito boa tanto é que a gente continua investindo aqui, né? Alguém me perguntou aqui qual é exatamente o escopo do nosso trabalho aqui em Portugal, então eu vou frisar claramente aqui. A Global Trust é uma empresa brasileira, né, e que presta consultoria para quem quer investir em Portugal, seja para investimento somente ou para viver, né? Então nós ajudamos em todo o processo de compra, né, com indicação de advogado, com abertura de conta bancária. Nós fazemos trabalho de remessa de capital, que nós somos cadastrados junto ao Banco Central para fazer correspondente bancário junto a bancos de câmbio. Nós fazemos... E aí, como é que nós trabalhamos? Nós somos independentes, nós trabalhamos para o comprador. Então, nós temos parcerias aqui com todas as imobiliárias e todos os incorporadores de Portugal. Onde você quiser um imóvel, se ele estiver no mercado, a gente traz para você. E pelo valor anunciado lá, tá certo? Porque o nosso ganho vai ser somente uma participação naquela comissão de venda que o vendedor vai pagar lá para quem angariou aquele imóvel, e eles vão dividir conosco, né? Então, nós ajudamos em todo o processo, além da identificação do imóvel para vocês. Isso é a Global Trust. Agora, aqui nós temos uma empresa portuguesa que é essa incorporadora e que a gente faz, né, alguns empreendimentos, já foram 13 empreendimentos ao longo desses anos, né? E a gente segue olhando o mercado, buscando oportunidades boas para investir, reformar e vender. Tá? Então, esse é o escopo do trabalho. Espero que tenha ficado claro aí. Tá? Outra questão dos custos, só para completar, eu estou aproveitando para responder aqui as perguntas. Tá. Porque eventualmente a pessoa pode precisar sair. Alguém perguntou aqui a questão de IPTU, né? Dentro dos custos de vida, que são muito baixos, né, para a gente entender aqui em Portugal, o IPTU ele é ridiculamente barato. Tá? A gente falou de Miami há pouco. Aqui em Miami, para quem não sabe, o IPTU é da ordem de 2% do valor de mercado do imóvel. Em Portugal, ele é 0,3% do valor venal do imóvel. É muito usual você ter um imóvel aí de 500 mil euros, cujo valor venal, na caderneta, que a gente chama, né, que é o documento
das finanças, né? E o valor venal dele pode ser 120, por exemplo, né? Então, você vai pagar 0,3 sobre os 120, né? E não os 2%, por exemplo, de Miami sobre os 500, né? Então, é muito barato, tá? Essa questão do IPTU, a pergunta do Alexandre aqui, né? Assim como, né, o condomínio também costuma ser ridiculamente barato, né? Porque como a gente, claro, se você morar num condomínio aqui que tem a segurança, piscina, não sei o que, tarará, né, vai ser um pouquinho mais caro, tá? Mas como, em geral, né, são prédios pequenos e que não oferecem essas amenities, né, que a gente chama, né, de piscinas e sala de ginástica, isso, aquele porteiro 24 horas, porque não precisa de porteiro, gente, tem segurança, né? Então você vai ter uma limpeza lá 2 vezes por semana. Então estamos falando de condomínios aqui de 30 euros, 50 euros, 100 euros já costuma ser caro, né, para os padrões. Só para ilustrar, o meu condomínio eu pago anualmente, né? Porque o valor é tão ínfimo, né, que a gente paga por ano. Eu acho que mesmo os condomínios aí que têm infraestrutura, nada se compara com o que a gente paga no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, né? Onde eu estou, né? Os valores, assim, tem nada que se compare aí. Com certeza. E pegando um gancho aí nessa questão dos empreendimentos, César, que você estava falando, como é que vocês já percebem, se é que percebe essa nova realidade aí sendo refletidas nos novos empreendimentos? Vou deixar o Fabiano responder essa aí, que ele está mais envolvido nos novos. Eu aproveito a tua pergunta, Tintim, para colocar um outro tema aqui, para acrescentar uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é a mudança na regra do Golden Visa, né? Isso que está prevista para acontecer no início do ano que vem. Isso tem impactado, sim, a procura. É nítido, nós tivemos alguns clientes buscando Golden Visa nos últimos tempos. Para quem não sabe, já está definido que a partir do início do ano que vem não será mais aceito o investimento imobiliário em Lisboa e Porto para quem quer obter Golden Visa. Então, é natural que, para quem tem isso como um plano, que agora já comece uma corrida por imóveis. É claro que as pessoas vão dar preferência sempre que puderem para investir em Lisboa e Porto do que investir, né, no interior, né? Então a gente já tem visto uma procura maior, especialmente por esses empreendimentos mais contemporâneos, de linhas mais contemporâneas, que já estão em vias de ficar pronto, ou que tem aí obra de mais um ano e meio pela frente, nas zonas prime de Lisboa e Porto. E aí a gente está falando de um universo bem restrito de opções, né? E eu que tenho visto diariamente a lista de unidades disponíveis, fica já muito claro que as unidades que têm um DNA mais óbvio para Golden Visa, como as unidades que giram em torno de 500 mil euros, essas já estão escasseando. São unidades que já não. Quem olha a lista percebe claramente que elas já não estão mais tão disponíveis assim. Então, a gente percebe... Esse ano, eu estava lendo, já teve um aumento na demanda, né, até fevereiro, de 13% com relação ao mesmo período do ano passado, que nem tinha pandemia ainda, né? Eu diria sem medo de errar, se a gente traçar um perfil específico, imóveis para Golden Visa, em zona prime de Lisboa e Porto, com arquitetura moderna, contemporânea, em boas regiões, a gente vai ter falta de oferta até meados do ano, porque também os advogados com quem a gente tem conversado, eles têm orientado que essa aquisição seja feita o quanto antes, né? Não adianta também esperar para comprar o imóvel em outubro, novembro, dezembro, para daí da entrada no processo. Isso pode entrar numa fila que pode trazer algum problema. Então, a ideia é fazer esse investimento o quanto antes, né? Agregando um comentário aqui, né, sobre essa questão do Golden Visa, acho que vale a pena dar uma passada rápida aqui, acho que o Gui perguntou também, né? O que acontece é que as regras mudam, né, a partir de 1º de janeiro, como disse o Fabiano, do ano que vem, e aquela aquisição de imóvel por 500 mil euros, né, que sempre foi o principal canal, né, para as pessoas obterem o Golden Visa, embora existam outros, né? Mas eu diria que, sei lá, pelo menos uns 95% de todos os Golden Visas concedidos foram através de aquisição de imóvel, que parece ser uma coisa mais óbvia, né? Não só porque o imobiliário em Portugal, considerado pela uma das
das entidades mais respeitadas, né, nesse mercado imobiliário mundial, aí é considerado o terceiro melhor mercado para se investir no imobiliário. Então, você investir no imobiliário, um lugar que é muito bom, e ainda por cima ganhar o Golden Visa, né, parece ser melhor negócio por 500 mil euros, parece ser melhor negócio do que colocar 1 milhão de euros numa instituição financeira de Portugal, né? Então, acho que é a razão pela qual sempre o pessoal optou mais por esse caminho. Só que isso aí está mudando, né? A partir de 1º de janeiro, então não vai mais ser possível comprar imóvel por 500 mil euros em Lisboa e Porto, né? Em Lisboa, entenda-se Cascais também, tá certo? Então, você só vai poder fazer esse Golden Visa dos 500 mil euros se você comprar em regiões mais do interior, né? Fora desse eixo aí, Porto e Lisboa. E aí alguém perguntou aqui, será que vai haver uma valorização dessas regiões? Acho que ainda é cedo para dizer, né? Porque, como eu falei, enfim, ainda que Portugal não seja tão grande assim, mas tem muitas regiões, né? Então, a não ser que se concentre muito em uma determinada região, né? Por exemplo, o Algarve, algumas cidades do Algarve também não valem, tá? Né? É isso mesmo. Vila Moura não vale, entendeu? Você tem que ir para umas regiões mais afastadas lá, do lado mais da Espanha, ou aqui mais para cima, né? Algesur e tal. Enfim, então, isso é uma mudança significativa. E como disse o Fabiano, existe sim um movimento de pessoas que já decidiram que querem o Golden Visa, né? Rápido, porque a gente precisa, segundo os advogados, o ideal seria dar entrada no Golden Visa, ou seja, já ter o negócio fechado até julho, para que ele dê entrada em julho e a coisa aconteça efetivamente até o final do ano, né? Pode ser que julho, agosto, mas enfim, não mais do que isso, mas deixar para comprar em novembro, porque talvez você não consiga dar tempo de dar entrada no CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Só para concluir essa história do Golden Visa. Então, o imóvel passa a ser, como eu falei, no interior de 500 mil, aquele investimento que era de 1 milhão passa a ser de 1,5 milhão, tá? Então, quem optar por fazer investimento, né, com uma instituição financeira em Portugal, não é mais 1 milhão, vai ser 1,5 milhão, e os fundos de investimento, né, que é um outro caminho para você ter o Golden Visa, né, os fundos de capital de risco específicos para Golden Visa, que hoje faz com 350 mil, também vão virar 500 mil a partir de janeiro. Então, a gente, até lembrando, né, para quem não sabe disso, né, você não quiser necessariamente comprar um imóvel, né, 500 mil hoje, nós também temos a opção, que nós comercializamos, de fundos de investimento que também te dão direito ao Golden Visa e, pelo valor atualmente de 350 mil, vai passar a ser 500 também a partir de janeiro, né? Essas são as principais, né? Tem outras também de constituição de empresa, que também complica um pouco, exige mais valor, mas acho que isso é o principal para esse momento, pelo menos para a maioria das pessoas que acho que deve interessar. Tintinho, acho que você também, quando perguntou, nós tínhamos falado em mostrar algumas opções que eu selecionei e aquilo que a gente tem percebido uma maior procura e que também se enquadra em tudo isso que nós falamos aqui hoje de noite. Quer dizer, a busca por regiões que pelo menos para a gente ilustrar, né, um pouco o que tem de possibilidade já dentro dessa realidade, né? Quando o César falou assim como Cascais representa para Lisboa essa zona mais tranquila, ou mesmo Ericeira, como o César falou, ou a margem sul, ali na região da Caparica, na cidade do Porto tem uma região que também tem essa mesma... Dá para traçar esse mesmo paralelo, que é a região de Matosinhos. Aí a Anne colocou para nós, esse aí é um empreendimento que eu acho, particularmente, eu acho ele muito charmoso. Eu conheço pessoalmente o incorporador e ele dá muita atenção aos detalhes. Nós já vendemos algumas unidades desse empreendimento. É um empreendimento bem pequenininho, com uma qualidade construtiva incrível, numa região... Olha, que lindo. É lindo. Numa região... e os outros empreendimentos que ele fez, essas imagens que são imagens de referência, é que sempre que ele terminou o empreendimento, ele conseguiu superar a realidade, superou a expectativa. Eu apostaria que ele vai fazer o mesmo aqui. Esse empreendimento ele é surpreendente, acho que isso que eu queria mostrar. Olha, reparem a localização. Estão vendo ali o PIN que identifica ao lado do rio, né? Ele está ao lado do rio, as unidades mais altas, inclusive com vista para a famosa Ponte Dom Luís, né? E dá para ir a pé, walking distance da Estação São Bento, da Rua das Flores. Então, uma localização que eu acho incrível. Aqui ainda existem algumas poucas unidades, coisa de 3 ou 4 unidades disponíveis, tá? Eu acho bem legal. E o que eu estava falando antes é essa região de Matosinhos, que eu estava traçando esse paralelo
que é o que representa talvez Cascais ou representa a margem sul para Lisboa. Matosinhos, a gente tem um outro empreendimento lá que eu acho que é muito legal. Esse aí, é o Evolution. Para quem quiser ver, eu recomendo que entrem no site, é o Evolution na já uma arquitetura bem moderna, né? Arquitetura muito contemporânea. A gente vendeu já algumas unidades para brasileiros aqui. Ele fica, quando eu digo que é um pouco mais afastado para os padrões de distância do Porto. Ele está a 5 ou 6 quilômetros do centro histórico do Porto, dá para ir de bicicleta, né? É afastado para o português, né? Isso. E a 3 ou 4 quilômetros da beira da praia, ali de Matosinhos, que é muito legal. Essa região é uma região que foi mapeada pelo incorporador como uma das regiões com maior carência de imóveis em toda Portugal. Por isso, um prédio desse tamanho e das 170 unidades que foram lançadas, já restam aí menos de 30%. Tá? Então, Fabiano, me corrige, então, se eu estiver errado. Quer dizer, é um empreendimento pela proximidade ali do centrinho do Porto, né? Ele poderia ter uma atratividade não só turística, né? Mas também de moradia, né? O comprador poderia atrair aí dois públicos. Essa região, Tintin, é uma região residencial consagrada de alto nível. Ele fica ao lado do City Golf, que é um campo de golfe de treinos ali da região de Matosinhos. Ele não tem o DNA para aquela exploração turística mais evidente, tá? Os turistas, de maneira geral, buscam, quando querem ficar 2, 3 dias no Porto, querem estar ali entre a Rua das Flores e a Rua Mouzinho da Silveira, a Avenida dos Aliados, né? Na Ribeira, né? Mas essa região é a região com maior número de empresas, tem um polo industrial muito forte, fica muito próximo do Porto de Leixões, tem as duas maiores refinarias de petróleo de Portugal ficam ali a 3, 4 quilômetros, a sede do BNP Paribas de Portugal fica ali, enfim, tem uma infinidade de empresas, e é por isso que esse imóvel vem vendendo tão rapidamente. As unidades estúdios, para você ter uma ideia, eram 100, restam 7, tá? Então, é mais uma daquelas coisas, assim como a Comporta, que vem vendendo muito rapidamente. É um investimento que eu também recomendaria, ficaria muito atento a isso, porque eu acho que é um investimento com retorno garantido, um sucesso garantido. Eu acho que vale a pena lembrar, já respondendo também uma das perguntas aqui sobre financiamento, né? Gente, o dinheiro aqui em Portugal, acho que é uma outra grande sacada aqui também, né, para nós, né? É muito barato, né? Dinheiro aqui é barato. O que eu quero dizer com isso? Você tomar um empréstimo aqui para financiamento residencial, o empréstimo ele sai da ordem aí de 1,1%, 1,2% ao ano, né? Não é ao mês, é ao ano, né? Então, isso para a gente, né, parece coisa de Papai Noel, né? Que quem vive aí, né, no Brasil, com a inflação, todas as taxas de juros, etc. E isso é para o não residente, tá? Não faz diferença se você é português, se tem cidadania portuguesa, ou se é residente, ou se, do ponto de vista de juros, né? O que você vai pagar é isso aí, nessa faixa aí mais ou menos de 1 a 1,2% ao ano, né? E esse financiamento ele é dado, no caso da pessoa sendo estrangeiro, né? Se ela não residir aqui, né? No caso quem vive no Brasil vai continuar vivendo no Brasil, mas quer comprar um imóvel aqui, os bancos financiam até 75% do valor do imóvel. Então, na realidade, você tem que ter 25% cash e os outros 75% você vai pegar no banco, né? Então, se você pegar um imóvel aí de 400 mil euros, né, significa que você tem que ter 100. Os outros 300 você vai tomar no banco aqui, como nós falamos, e isso acaba te levando a um financiamento até os 75 anos de idade, tá? Independente da idade que você tenha, né, o financiamento vai acabar com 75. Então, se você tem 50, você vai financiar por 25 anos. Se você tem 70, vai financiar por 5 anos. Inclusive, nós temos 2 clientes com 70 anos que pegaram financiamento por 5 anos. Por quê? Porque era conveniente para ele naquele momento, ele estava vendendo um imóvel, não estava todo líquido, né? ou esperava uma janela de câmbio melhor, enfim, cada um com a sua questão. Mas é totalmente viável, né? e muito fácil, bastante razoável, né? Você diria que em 60 dias, né, a gente consegue, claro, vamos ter que demonstrar aqui, né, que a pessoa tem renda, que tem condição de pagar aquele valor daquele financiamento, certo? Normalmente é uma renda aí de cerca de 3 vezes o valor da prestação, né? Mas, enfim, os valores são muito razoáveis. Então, acho que essa é uma... César, até para as pessoas terem uma ideia, assim, eu tenho feito algumas simulações com cliente, né? Alguns clientes que querem se mudar
e não conhecem, não sabem ainda em que região vão ficar e começam a procurar um imóvel para locação. Na maioria das vezes, pessoal, assim, o que o César está falando, né, o quão barato é esse dinheiro, significa dizer que a prestação desse imóvel muitas vezes é igual ou menor do que um aluguel. Então, a gente que está olhando o tempo inteiro, né, para o investimento, para a proteção do patrimônio, a gente recomenda que esse período, se for o caso, seja o menor tempo possível, porque é um dinheiro que não volta, né? No outro, não, você está construindo patrimônio, e se for investimento da mesma forma, né? Porque depois você dá a entrada e o imóvel se paga, dependendo, obviamente, do prazo que a gente tem aí desse financiamento. Titinho, eu acrescentaria dizendo que uma pessoa até 50 anos, ela financiando 70% do valor do imóvel, ela tem um valor de prestação bem abaixo daquilo que ela teria se fosse um aluguel. No meu caso concreto aqui, eu tenho uma prestação hoje de 850 euros e eu alugaria meu imóvel facilmente por 1.900, 2.000 euros. Tá? Isso mesmo. Vale só, Fabiano, só para a gente terminar esse tema aqui de financiamento, o Cláudio fez uma pergunta que eu acho que pode ser uma dúvida aí de algumas pessoas. Se esse financiamento se aplica também para o Golden Visa. E a resposta... Eu ia entrar justamente nisso. Na verdade, não. O Golden Visa, a pessoa tem que dispor de 500 mil de capitais próprios. Tá? Então, pode financiar aquilo que excedeu os 500 mil. Eu não quero. Estou vendo que a gente está já se encaminhando aqui, enfim, já estamos com 1h06. Uma região que eu acho que é muito importante as pessoas ficarem bem atentas é a região de Marvila. Lisboa se desenvolveu muito em direção norte, ao Parque das Nações, na altura da Expo 98, quando Portugal sediou a exposição mundial e europeia, e ficou ali uma zona ribeirinha, literalmente, verdadeiramente na beira do Rio Tejo, ficou uma zona ribeirinha de grandes galpões, fábricas abandonadas, abaixo do Parque das Nações, ou seja, entre o Parque das Nações e o Centro Histórico. E essa região começou inicialmente a ser desenvolvida e passou a ser uma zona de eleição dos artistas, aqueles que ditam as tendências, né? Começaram ali a se criar alguns ateliês de pintores, alguns lofts de pessoas mais criativas, e agora, aos poucos, já de uns anos para cá, vem se transformando numa espécie de Sorro lisboeta. Então, já é uma região hoje que tem muita gente comprando, muita gente olhando, e tem um empreendimento ali que é magnífico de um arquiteto italiano famoso, que é hoje um dos maiores arquitetos de maior sucesso no mundo, que é o italiano Renzo Piano, e ele fez o prédio do New York Times, fez o Centro Pompidou em Paris, enfim, uma série de edifícios icônicos no mundo, e ele foi contratado para desenvolver esse projeto justamente na beira do rio. Aqui, quando se fala em beira do rio, em Lisboa, muitas vezes tem o trilho do trem que passa, ou alguma coisa ainda, algum obstáculo que separa realmente o empreendimento do rio. Esse não. Esse é o empreendimento, um parque urbano que foi revitalizado, e aí as águas do Rio Tejo terminam ali na beira desse parque. Eu estive lá essa semana, o empreendimento realmente é incrível, é um empreendimento grande, moderno, com muitas unidades, e a novidade que eu queria trazer aqui hoje, eu tive uma conversa pessoal com o responsável pela comercialização, e claro que está todo mundo muito sensível com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, ele me trouxe como uma novidade que a gente poderia apresentar hoje aqui na nosso webinar, que eles arcariam com os custos da passagem para um casal que viesse aqui em Lisboa e comprasse uma unidade. Então, seria como uma espécie de tremendo incentivo. Assim que for possível, na reabertura, que as pessoas tiverem a possibilidade de vir a Portugal, caso comprem um imóvel aqui no empreendimento Prata Riverside Village, eles arcariam com os custos da passagem a título de desconto na aquisição. É um empreendimento que vem chamando muita atenção de toda essa turma que a gente vinha falando antes, os modernos, os jovens ligados à tecnologia, os nômades digitais. Essa região fica muito próxima de onde ocorre o Web Summit, fica ao lado de onde está saindo, já nos últimos anos, foi criado ali o famoso Hub do Beato, que é um hub de startups,
um dos hubs de startups mais famosos da Europa atualmente. É um polo de inovação, né? Empreendedorismo. No hub do Beato, só a Mercedes vai trazer para cá algumas centenas de profissionais da área de desenvolvimento tecnológico. Então, é uma região que já aconteceu, mas que vem acontecendo cada vez mais, e é uma região, sem dúvida, uma região de destaque aqui em Lisboa hoje, e para quem quer viver na beira do rio, não tenho nenhuma dúvida que é a melhor opção. Cris, deixa eu propor aqui para a gente agora tentar responder aqui as perguntas, né, o máximo que for possível, né? Eu acho que para não acabar não avançando muito no horário, eu queria só fazer uma correção aqui, houve um comentário aqui com relação ao seguro nos financiamentos, que acaba tendo que fazer o seguro, que o banco exige o seguro e onera a prestação. Isso depende com que banco você fizer, né? Nós trabalhamos com vários bancos e há bancos que não exigem seguro de vida para conceder o financiamento, certo? Então, essa é uma das características do nosso trabalho, né? Quer dizer, a gente conhecer bem o mercado, saber com que parceiros que nós vamos trabalhar, inclusive os bancos portugueses, né? E de acordo com a necessidade e interesse do cliente, por exemplo, fazer um financiamento sem seguro de vida que poderia onerar, né? Há uma pergunta também aqui do Roberto, né? Que pergunta sobre as vantagens tributárias para quem se muda para Portugal, né? Rapidamente aqui, o que eu posso te informar, Roberto, é que qualquer cidadão, inclusive português, que não tenha vivido, né, que não tenha residido em Portugal nos últimos 5 anos, tem o direito a passar a residir aqui de pedir pelo RNH, que quer dizer residente não habitual, né? E essa nomenclatura do RNH permite que esse novo residente, essa pessoa que está vindo residir aqui, tenha durante 10 anos isenção, né, de global tax, de qualquer ganho que ele tenha fora de Portugal. Então, por exemplo, se o sujeito vem morar aqui e tem lá as reservas dele no Brasil, por exemplo, as aplicações financeiras do Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Suíça, né, tudo que render aquele recurso dele que render na Suíça, ou render no Brasil, ou o que for, que no caso do Brasil vai ser tributado, mas no caso da Suíça não seria tributado, né, porque você é estrangeiro, você também não vai ser tributado em Portugal, porque tem os tais 10 anos de RNH. Ou, se você tem qualquer receita, distribuição de lucro de uma empresa no Brasil, o salário, enfim, em Portugal você tem 10 anos de isenção de todo e qualquer ganho que você ganha de fora. Por isso que os franceses são o número 1 aqui, né? O comprador número 1. Por quê? Porque o francês tem uma carga tributária altíssima. Então, por exemplo, o francês, quando ele se aposenta, por exemplo, com um salário de 10 mil euros, né, pelo menos 5 mil euros vai ficar lá nos cofres do governo. Mas quando ele vem residir em Portugal, e ele pode residir porque ele faz parte da comunidade europeia, a qualquer momento ele pega um avião, vem para cá e diz, eu quero viver aqui. Então, ele deixa de pagar a tributação do Estado, no caso, na França, né, e aqueles 10 mil que nós saíam 5 para o bolso, agora vem 10 mil para ele, né? E ele vai passar a viver em Portugal com um custo de vida muito mais baixo do que o da França. Então, o poder de compra dele é como se fosse virar 15 mil, coisa do tipo, né? Além disso, ele vende o imóvel dele lá por 1 milhão e compra um imóvel aqui mais ou menos similar por, sei lá, 500 mil, 600 mil, ainda bota 400 na poupança. Então, passa a ser muito atrativo, né? Não só para o francês, mas para todos aqueles que migram para fora. Por exemplo, se eu tivesse migrado, eu, Fabiano, qualquer outro brasileiro, ao migrar para os Estados Unidos, você não só não tem esse tal de isenção de global tax, como tem que pagar, né, cerca de 40% de tudo que você, dependendo do estado que você vai viver, tudo que você ganha, aonde quer que seja no mundo, né? Então, esse é uma grande vantagem tributária que muita gente observa isso, né, quando pretende ir para fora, né? Bom, César, eu acrescentaria, já que você citou o exemplo do francês, esse mesmo francês hipotético que você trouxe aqui como figura, ele, em caso de falecimento na França, ele tem que pagar até 60% de imposto sucessório, até porque em função do tamanho do patrimônio, tem uma tabela escalonada em função do patrimônio. Esse mesmo francês hipotético, ele vende o patrimônio dele na França, compra em Portugal e aqui o imposto sucessório é 0. Então, quando ele morre, todo o patrimônio fica para a família. Então, enfim, é uma série de atrativos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já está falando de 8%, Fabiano. 8% e circulando em Brasília o projeto para levar para 16%. Né? Esse é um trabalho que a gente também
faz bastante área fiscal. Tem uma outra pergunta aqui também sobre o processo de mudança, né, para quem vem para Portugal, se não tem cidadania, se já é aposentado. Nós falamos do Golden Visa, mas existem outros tipos de vistos, né, que é o D2, que é o D7, né? Então, existe um visto que o pessoal chama de visto desaposentado, né? Desde que você seja aposentado e consiga comprovar que você tem uma renda que é da ordem aí de, sei lá, de 8 mil euros por ano, alguma coisa parecida, né? Acho que é cerca de 700 euros por mês, né? Desde que você consiga mostrar isso, né, você efetivamente consegue esse visto de aposentado e pode vir a residir aqui. Agora, a diferença do visto de aposentado, de estudante, de empreendedor, de vários tipos de visto que tem para do Golden Visa, é que todos esses outros vistos, né, que não seja o Golden Visa, uma vez que você dê a entrada nele e obtenha tal visto, você tem ali 60 dias para se mudar para Portugal. Se você não se mudar, você jogou o trabalho fora, né? Você perdeu dinheiro ali fazendo o processo e tal. Então, ele tem prazo de validade para você assumir o visto, vamos chamar assim. E é rápido, é imediato. Já o Golden Visa, não. O Golden Visa, você adquire uma condição, né, de vir a hora que você quiser, no ano que você quiser, quando você quiser. E para manter este Golden Visa, você tem que passar somente 7 dias por ano em Portugal. Então, muitas pessoas que, por exemplo, vão se aposentar daqui a 5 anos, ou que o filho quer vir morar, quer vir estudar aqui na Europa e tal, as pessoas se programam, fazem o Golden Visa, né, e sabem que elas têm a condição eternamente, no momento que for conveniente para elas, se for conveniente, né? Essa é a diferença do Golden Visa, certo? Os outros não, você tem que fazer e ir, né? Tem que ser uma decisão já realmente tomada, tá bom? César, queria falar aqui da pergunta do Marcos Vinícius, né? Ele pergunta se a gente tem alguma perspectiva com relação ao euro, que subiu muito com relação ao nosso real. E isso é uma pergunta, Vinícius, que a gente ouve desde que a gente começou a trabalhar com imóveis em Miami, imóveis em Portugal. A gente trabalha também com outras soluções, né, fora do Brasil. E a gente ouve essa pergunta há muito tempo. Só para te ilustrar aqui, há 3 anos atrás, nós tínhamos uma cliente que estava comprando um imóvel para a filha, que foi fazer um mestrado em Lisboa e, enfim, ela entendeu que o aluguel era caro, que era mais inteligente comprar esse imóvel, né, financiado, e depois, se a filha quisesse ficar, já era um imóvel, senão ela colocaria para uma locação turística ou então para a moradia de alguém residente lá. E aí, em algum momento, esse euro aqui deu uma subida, porque assim, são muitos fatores, né, que afetam aí a nossa moeda. Muitos fatores no Brasil e muitos fatores no mundo. E aí ela acabou não fazendo a compra naquele momento. Há 3 meses atrás, ela voltou para a gente, porque a filha tinha terminado o mestrado, já estava trabalhando, estava apaixonada por Lisboa, estava morando aí, pagando aluguel, e na época ela deixou de comprar o apartamento com o euro a 4,20. Então, a gente no Brasil está sujeito a uma instabilidade da nossa moeda muito grande, né? Instabilidade política, essa dificuldade de organizar, né, as coisas. Então, a mensagem que a gente dá é: tenha uma parte do seu patrimônio numa moeda forte, ainda mais se a gente considerar que você vai colocar aí 25%, 30% desse investimento, então você consegue trabalhar com um euro médio ou um dólar médio, e é uma forma de você proteger isso. Outro dia eu estava fazendo uma conta com um cliente que fez um investimento e mandava, todo ano ele mandava dólar, né? Isso nos últimos 10 anos. Ele teria ficado aí com um dólar médio de 3,12. Então, assim, qual é a mensagem? É você ter sempre aportes constantes e fazer esse investimento, independente se você tem planos de morar fora ou não, ou de filho morar fora, de aposentar, mas se tem, mais ainda. Isso assim, chama sempre muito a nossa atenção, mas como diversificação e como proteção de patrimônio é fundamental. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, César. Sim, bom, câmbio, nenhum melhor economista, né, não vai nunca dar opinião de câmbio, porque é um negócio que ninguém entende, né? Mas, né, meus 58 anos de praia, né, como a gente diz aí no Rio, sinceramente, essa questão de que está alto ou está baixo é questão de ponto de vista, né? No início da pandemia, né, saiu aí em várias publicações, vários jornais, etc.,
né, se pegasse lá o câmbio lá de 10 anos atrás, né, e corrigisse, ele deveria estar o dólar, né, não estou nem falando de euro, devia estar valendo 8, né, e não 5. Né? Sinceramente, eu acho que com tudo que a gente está passando aí no Brasil, com todas as potenciais bombas que ainda podem estourar aí, eu acho que a chance do câmbio subir é muito maior do que ela descer. Né? Se descer, vai descer para quê? Para 10%, 5%, 10%? Quer dizer, quem sonha, né, do câmbio voltar para 3%, aí eu acho que realmente é sonhador. Né? No entanto, qualquer mudançazinha aí, né, política, ou qualquer situaçãozinha aí pode dar uma dilatada. Então, se as pessoas realmente têm esse desejo, têm esse sonho, eu acho que elas têm que se preparar para isso, né? E realmente começar a externar, se for possível, a sua moeda. Bom, respondendo aqui algumas das perguntas ainda, tá? Uma pergunta aqui não sei, não vejo o nome da pessoa, só vejo a primeira letra, mas enfim, essa questão do Golden Visa para aqueles imóveis de 350 mil euros que você faz você faz a aquisição do empreendimento, do imóvel e contrata a construção, né? Foi a Lívia. Deixa para mim essa, então. Eu me esqueci de falar. Aquele empreendimento que nós mostramos, muito próximo, quase na beira do Rio Douro, foi acho que o primeiro que a Anne mostrou aqui em imagem, se ela puder mostrar novamente. E depois, Fabiano, já estendendo aí na sua resposta, se você puder falar também sobre o valor dos imóveis lá, que tem uma pergunta também sobre isso. Tá. Esse empreendimento, que restam poucas unidades, esse aí que a Anne está mostrando agora na tela, tá? Restam poucas unidades. Até ontem tinham 4 unidades disponíveis, na faixa a partir de 250 mil até 360, 370. Esse empreendimento ele tem as características que permite o tal Golden Visa 350, Golden Visa imobiliário 350 mil, tá? Então aqui uma tremenda oportunidade para quem busca essa oportunidade de ainda investir em Porto ou Lisboa, nas principais cidades do país, né? Num empreendimento que permite ter esse Golden Visa 350. E mais um detalhe, quando o imóvel está em fase de construção, tá? É um empreendimento em planta, em obras, só é possível dar entrada imediata no processo de Golden Visa quando as frações já estão individualizadas. Isso não é um costume aqui dos incorporadores. Eles costumam fazer toda a obra e no final da obra pedem a individualização das frações. Então é ainda mais difícil para nós encontrarmos empreendimentos em planta, em obra, e que permita dar entrada imediata no Golden Visa. Esse aqui é um caso, tá? Então não foi fácil para mim fazer uma seleção de opções. Esse é um caso, o Evolution é um caso, e o Prata, que eu citei depois em terceiro lugar, também é um caso. Tá? Então, eu selecionei 3 opções muito diferentes, que estão vendendo muito bem, que são em zonas primes, zonas tradicionais e consagradas, e que reúnem as características que permite dar entrada imediata no processo de Golden Visa. Tá? Com relação ao Golden Visa de 350 mil, que é esse que a gente está falando, que é o do Dedu, que proporciona, né, você comprar um imóvel e contratar diretamente a construção, isso também vai mudar, tá? A partir de 1º de junho, isso também não será mais permitido. Mantém-se o valor, mas não poderá mais ser feito nem no Porto, nem em Lisboa, né? Então, respondendo essa pergunta. Tem uma pergunta aqui sobre o valor do metro quadrado, né, de construção para uma casa de um padrão médio em alvenaria. Enfim, depende da região, né? Mas eu diria que se fosse aqui em Lisboa e Cascais, se você fizer uma coisa bacaninha, legal, não necessariamente de altíssimo nível, né? Mas enfim, de um bom nível, né? Que eu acho que é o que ele quer dizer aqui para o padrão médio, eu colocaria aí uns 1.500 euros, mais ou menos, como bom valor para você ter um acabamento bacana e ter uma construção, enfim, nessa região, tá bom? 1.500 euros por metro quadrado. Mais alguma pergunta aqui que vocês tenham visto aí que a gente esteja faltando? Acho que regiões próximas a Lisboa, acho que nós já comentamos, né? Já falamos, acho que a gente já olhou, a gente já falou de tudo, né? Tem o João aqui, que ele fala do Algarve, Albufeira, que ele mora lá e pede para... Ele, enfim, gostaria de conversar conosco sobre esse assunto.
Vamos entrar em contato, João. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é um pouco mais, acho que vai exigir um pouco, aí também seria bom a gente ter uma conversa pessoal aqui, que pergunta, acho que é do Fernando, né? Não, Fernando não, é do Marco, sobre tributação, trabalhando no Brasil, enfim, aí, Marco, acho que vale a pena depois a gente bater um papo aí, que é uma coisa muito específica, tá? Da questão aí, como é que faria esse faturamento, tributação, então a gente pode ajudar também nesse processo aqui. Mas acho melhor ser individual. Eu acho que então cobrimos, né? Acho que sim. Bom, se tiver faltado, a gente vai deixado de responder. Tem aqui o Roberto aqui perguntou: passados os 10 anos, qual o imposto sobre rendimento no exterior? Boa pergunta. Então, Roberto, por exemplo, passados os 10 anos, você então teria que pagar imposto em Portugal, mas dependendo de onde vier o rendimento, por exemplo, se for do Brasil, né, existe um acordo de tributação entre Brasil e Portugal. Então, se você tem uma receita do Brasil e tributou, por exemplo, 27,5% dessa receita no Brasil, você só vai pagar em Portugal a diferença, né, para a alíquota que deveria ser. Vamos considerar que seja 28%, que é uma alíquota, né, muitas vezes se enquadra aqui em Portugal. Então, se você tinha que pagar 28% em Portugal, mas já pagou 27,5% no Brasil, você só vai pagar 0,5%, que seria a diferença. Tá? Então, existe também esse acordo aí que eu acho que é bastante interessante. Né? A Andréia botou uma pergunta aqui agora, você viu, Fabiano, perguntando do prazo do Golden Visa, né? Se criou uma confusão aí, porque nós falamos, o decreto já existe, já foi sancionado, e ele entra em vigor no início do ano que vem. Janeiro de 2022. Isso, mas existe uma orientação, pelo menos dos advogados com quem nós conversamos, e a gente indica sempre alguns advogados para os nossos clientes que nos pedem isso, que o ideal é que esse investimento seja feito o quanto antes. Um deles, inclusive, me falou: olha, Fabiano, o ideal é que fosse feito até o final do primeiro semestre, por isso essa coisa de junho, julho, até junho, julho, fazer o investimento. Né? Até porque, né, Fabiano, a gente já observou aí uma demanda crescente, né, aí, não só junto aos players, né, como nós, mas junto aos órgãos competentes. Vai ficar, não tenho dúvida, tá? Vai ficar em algum momento no segundo semestre desse ano uma corrida por imóveis, e as pessoas vão acabar comprando imóveis que preenchem os requisitos para dar entrada no Golden Visa, mas não necessariamente vai ser o imóvel dos sonhos, aquele imóvel que a pessoa vai comprar por gosto pessoal. Agora ainda é um momento ainda tem alguma coisa para se escolher e bons imóveis à disposição, então o momento é agora. Gente, a mensagem é a seguinte: se alguém aí tem interesse, né, no Golden Visa, ou entende que em algum momento pode morar em Portugal, tem interesse nesse investimento, aproveitar essa janela de oportunidade e não deixar realmente para a última hora. A gente vivenciou isso há uns 2, 3 anos atrás, onde o atraso no processo era enorme. Então, pode ser que isso aconteça, né? A gente já tem aí um aumento, só nos primeiros 2 meses do ano, a gente já teve um aumento significativo em busca do Golden Visa. Tem uma pergunta aqui também, acho que é a última: para se obter o visto D7, tem que obrigatoriamente dar a saída definitiva do IR, acho que quer dizer, saída definitiva do Brasil, né? No IR. Saída fiscal, né? Sim, né? Você quer dizer, obrigatório. By the book, né? Você só pode ser residente fiscal num local, num país, né? Então, se você passa a ser residente fiscal em Portugal, você deveria deixar de ser residente fiscal no Brasil, né? Ainda que muita gente, né, não faça isso, passa a ser residente fiscal em Portugal e, por alguma razão, eu acho que até por falta de um planejamento melhor ou por não ter estudado isso decentemente, né, acaba mantendo também no Brasil. Mas, sim, a rigor, você faria saída definitiva do Brasil porque passou a ser residente no Portugal, isso independente do visto que for, tá certo? Aqui há uma pergunta aqui também agora que surgiu aqui: se há consórcios imobiliários que valem para o Golden Visa. Não, aqui não há consórcio imobiliário. Porém, no Brasil há, e a gente trabalha com isso, né? Também, a gente também trabalha com consórcio imobiliário no Brasil e eventualmente a gente pode desenhar uma operação para ajudá-lo, né,
rode adquirir no consórcio no Brasil, se você tiver um imóvel como garantia, ajudar a criar liquidez para você comprar um imóvel em Portugal, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta ali, porque fala de Golden, né? Mas existe a oportunidade de trabalhar a questão do consórcio imobiliário no Brasil para levantar uma liquidez, você com esse dinheiro poder fazer uma aquisição aqui, que já foi dito, né, que para o Golden Visa você tem que entrar com recursos próprios, né, e tem que ser comprovado, né? Então tem que ter até algum cuidado nessa operação quando você mandar o dinheiro para Portugal, garantia que ele está vindo de uma conta no seu nome para uma conta no seu nome, né? Porque isso depois vai ser documentado para dar entrada no pedido, né? Bom, acho que já são aí 1h30, né, Titinha? A gente pode encerrar aqui, né? Pessoal, a gente continua aí à disposição, né? O nosso e-mail para atendimento é atendimento, eu acho que a Anne vai colocar isso aí no final, atendimento@globaltrust.com.br. Se não, pode entrar no nosso site, lá tem como pedir uma reunião remota, né? E nós entramos em contato, podemos fazer a reunião presencial no nosso escritório em Ipanema. Tá aí, ó, o nosso site e o link do atendimento. A gente entra em contato, podemos fazer a reunião presencial, né, para quem estiver no Rio de Janeiro, aqui em Ipanema, ou fazemos a reunião remota e aí tratar aí caso a caso. Nós auxiliamos em todas as etapas do processo, né, aí repetindo um pouquinho, não só para quem quer mudar, a gente auxilia aí nesse relocation, abertura de conta, a remessa do dinheiro, até mesmo escola de filho, como é que está no CEF nesse momento, auxiliamos com os vistos, né, junto aos nossos advogados que trabalham conosco, né, e também para o investidor, para o cliente investidor. E é importante dizer, gente, que para o cliente investidor, né, não existe, às vezes, a necessidade de ir a Portugal, né? Diferente de quem pretende morar, que quer ver, né, a vizinhança, quer ver a rua, não conhece ainda as cidades, não conhecem os bairros, mas para o investidor não, a gente já tem muito bem mapeado onde é que é interessante, onde é que tem renda, onde tem liquidez, então todo esse processo pode ser feito à distância, fizemos vários aí desde o início da pandemia, com reuniões, né, remotas, visita ao imóvel, faz também toda a parte de advogado, né, via procuração, tudo, abertura de conta, absolutamente igual como se estivesse lá. Então, não deixem passar, porque o mercado, enfim, está dinâmico, por incrível que pareça, né? Para o brasileiro está mais difícil ir lá, mas para o europeu, para o asiático, nem tanto. Então, essa é a mensagem, a gente está aí à disposição. Nossos canais também, temos aí Instagram, Facebook, o LinkedIn e o site. Obrigada a todos aí pela presença. Essa vai ficar gravado? Eu nem não sei se vai ficar gravado essa. Eu acho que sim. Depois a gente pode informar. Está gravando, sim. Tá. Está gravando. Então é isso. Muito obrigada. Boa noite aí a todo mundo. E ficamos aí à disposição para tratar aí caso a caso e ajudar aí no projeto de cada um de vocês.